que um fiche precisa, o que um fiche precisa saber para visitar com sucesso? A gente entende que a visita ela é fundamental para o sucesso do evangelismo. E só quem sabe a importância de uma visita é quem um dia esteve, por exemplo, preso, né? O cara estava preso, alguém foi visitar. E a Bíblia fala sobre a visita também aos presos. Eu fiquei internado quando eu era adolescente, né? E não pude ficar com a família ali. E pense, quando chegava o horário da visita, eu ficava extremamente alegre porque eu tinha o prazer de receber alguém que passasse um tempinho comigo, alguém que gostasse de mim, alguém que me amasse, que eu também pudesse compartilhar ali as minhas experiências. Mas é claro, se uma visita é importante, num contexto assim secular, imagine pensando num plano espiritual. Agora, a pergunta que fica é: o que a Bíblia fala sobre visitação? Eu vou começar trabalhando aqui com alguns textos bíblicos e depois o pastor Andrade vai trazer orientações assim, bem práticas de como você, Ficha, fazer uma visitação de excelência. Vamos lá. Primeiro, o plano de visitação é uma das formas de atrair pessoas para Cristo. Porque imagina, se você consegue visitar alguém, quando você bate a porta, quando você chega, que você cuida dessa pessoa, às vezes pode ser uma visitação no lar, no abrigo de idosos, uma visitação no hospital, uma visitação para os amigos. Você se torna uma extensão de Cristo nessa terra. Por isso que visitar é fundamental para fazer com que o evangelismo funcione. Então vamos aqui. Deus visitou. Fischer, você sabia que Deus é o maior evangelista? Não sabia, não? Então, porque a primeira ação de buscar o ser humano sempre foi de Deus. Portanto, Deus, a missão é dele, e ele foi quem deu o primeiro passo na busca pelo pecador. Então, seguindo o exemplo de Deus, de ir em busca da ovelha perdida, e Jesus é um exemplo fantástico disso, é que nós estamos aqui nesta aula para aprender como visitar melhor. Então, por exemplo, daqui a pouco abro o texto bíblico. Adão e Eva foram visitados por Cristo, né? No Jardim do Éden. Na viração do dia, Deus sempre estava ali para visitar. Noé também recebeu uma ilustre visita. E, na ocasião, Noé deveria, né, seguir um plano divino. Abraão recebeu uma visita. Na verdade, não uma, mas outras visitas também. Moisés recebeu visita. E em todas essas visitas, Deus tinha um propósito. Veja que nenhuma visitação deve ser feita assim, de todo jeito, né? Sempre há um propósito. E daqui a pouco vocês vão descobrir quais são esses propósitos. Vamos ver, por exemplo, como foi a visita que Deus fez para Moisés. Deixa eu voltar aqui. Você e eu sabemos que Moisés, ele saiu fugitivo do Egito. Lembra? Quando ele matou um egípcio para defender os seus irmãos. E ele passou um bom tempo longe dali, com medo de ser morto, e começou a pastorear ovelhas. Quando, de repente, Deus decide visitar Moisés para dar para ele a oportunidade de fazer uma obra fantástica. E eu até penso, Marcilei, que Moisés foi um grande ficha, viu? Um grande resgatador, porque além de levar o povo de Israel, muita gente também foi salva ali do Egito, acompanhou o povo do Senhor. E veja o que acontece aqui, Êxodo 3, versos 2 a 4. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Porque a sarça não se queima? Perguntou ele. Né? Por ver isso de perto, o Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Então, perceba que Deus visitou. E no Antigo Testamento a gente vê várias passagens bíblicas de Deus enviando também seus profetas, que era uma forma de Deus visitar o ser humano. Então, na busca pelo pecador, na hora de salvar alguém, o seu amigo, a sua amiga, às vezes alguém assim, o vizinho, né? O colega da sala de aula, é preciso pensar numa visita intencional. Vamos ver aqui também, deixa eu passar aqui o próximo slide. No Novo Testamento, nós também temos a visitação. Por exemplo, Zaqueu foi visitado por Jesus.
E isso está registrado ali em Lucas 19:5. Maria, Marta e Lázaro também foram visitados por Jesus. Em alguns momentos, Jesus, ao caminhar, ele pousava na casa desses dois irmãos, né? Aliás, desses três irmãos. Às vezes para poder descansar, para se alimentar, mas Jesus sempre estava visitando. E é claro, o intuito de Jesus era levar a salvação para aquelas pessoas. Outro episódio também muito interessante foi quando Jesus restituiu, né, a filha para Jairo. Eu quero avaliar com você, Ficha, somente aqui essa visita que Cristo fez para Zaqueu. Veja que Cristo tinha maneiras diferentes de visitar, tá? E um certo dia, você conhece a história, Zaqueu queria muito ver Jesus, porque Zaqueu ele era pecador, e ele reconhecia isso. Ele tinha um desafio, primeiro porque era pequeno, né? Segundo porque era um homem muito importante e não queria se expor de maneira muito fácil. Foi quando Cristo estava passando, Zaqueu estava em cima de uma árvore, e ali houve um convite para uma visita. Veja o que o texto bíblico diz. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. A visita de Zaqueu, melhor, a visita que Cristo fez para Zaqueu foi tão importante que Zaqueu disse: Senhor, eu confesso que sou pecador. Olha, eu tenho feito coisas muito erradas. Eu tenho cobrado impostos assim de maneira exorbitante. E sabe, Senhor, eu quero recomeçar. A partir de hoje, eu quero devolver tudo aquilo que eu tomei do povo. Sabe, o coração de Zaqueu foi ficando tão aquecido pela presença de Cristo, que no final da fala, Cristo disse assim: hoje houve salvação nessa casa. Então, Fischer, você percebe a importância de uma visita? De uma visita com propósito? Então, como pescador, é claro que você já tem em mente aí alguns nomes. E esses nomes devem ser visitados. Você vai orar por eles, depois vai orar com eles, né, através de uma visita. E esses são os primeiros passos para resgatar a pessoa. Vamos adiante. Os discípulos também visitaram, assim como Cristo visitou. Então, estamos vendo aqui que no Antigo Testamento, a gente viu exemplos de visitação. No Novo Testamento, nós percebemos ali Cristo visitando Zaqueu e Zaqueu sendo salvo, né, pela graça divina, através da visitação de Cristo. E no Novo Testamento ainda a gente tem os discípulos de Cristo fazendo como Cristo fez. Tá? Então, eles visitavam e ensinavam de casa em casa. Os discípulos visitavam também aqueles que eram recém-batizados. Pedro visitou Cornélio, entre outros. E por que não falar também de Paulo? Paulo era um homem pregador, era um grande Fischer, tanto de evangelismo público, né? Fazia aquele movimento e tal, mas também de momentos em que Paulo ia nos lares visitar de maneira pessoal o indivíduo. Então, nós temos aqui uma base bíblica para dizer que a visitação ela é fundamental no processo de salvar o ser humano. Porque Deus fez isso no Éden. Porque Deus fez isso também fora do Éden, né? Porque Cristo fez. Porque os discípulos fizeram. E nós, hoje, que somos os discípulos modernos, chamados de Fischers, faremos também. Faremos também. Então, por que é importante? Veja esse texto aqui que está escrito, quando Ellen White fala sobre o tema. Ela diz assim: há famílias que jamais serão alcançadas pela verdade da palavra de Deus, a menos que seus servos entrem em seus lares. Ou seja, traduzindo, tem pessoas que jamais irão a uma igreja sem que recebam uma visita. E esse é o processo mesmo natural, porque é o pastor que busca a ovelhinha perdida. Na história do pastor, hoje você, Ficha, assume aí a representação, né? Você é uma espécie de alguém de enviado pelo Senhor para buscar a ovelhinha. Quem é a ovelhinha? É aquele amigo da escola, tá? É aquele vizinho que às vezes não vai à igreja por causa de algum preconceito. É aquela pessoa que está internada, que precisa de um estudo bíblico também, que está hospitalizada. É ali no lado dos idosos, né? Que às vezes precisa de tanta visita, né? De calor humano. De repente é um primo seu.
Eu não sei quem é e por quem você está orando, mas lembre-se que visitar tem um papel fundamental na salvação de uma pessoa. De uma pessoa. Então, qual é a orientação de Deus para os nossos dias? Eu já falei primeiro, é o serviço de casa em casa. Eu não sei se você vai formar uma dupla aí com alguém, e o ideal, de fato, é esse. Daqui a pouco o pastor Andrade vai falar sobre esse assunto. Você, Fischer, pode até ser um grande orador, né? Pegar o microfone e fazer aquela apresentação fantástica. Mas, se você não visitar, você não terá o resultado esperado. Por quê? Porque é na visita, comendo um pudinzinho ali, né? Um pudim, tomando um suco de laranja. As visitas também têm coisas muito positivas, né? Além do lado espiritual. Mas é na intimidade ali, conversando com a pessoa, que a pessoa se abre um pouco mais. E ela vai perceber que você tem interesse, não somente em tê-la no seu auditório, mas também de tê-la do seu lado, porque você está visitando. De repente, a pessoa está com uma necessidade financeira, né? A igreja pode dar um suporte, uma questão de saúde, a igreja pode dar uma força. Ou uma necessidade de roupas, de alimento. Então, é no lar que você descobre quem é quem. Por isso, visitar é fundamental para se ter sucesso. Pastor Andrade, eu dei aqui algumas dicas. Eu queria, pastor, que você falasse um pouco agora sobre a visitação dentro de um contexto de um trabalho evangelístico mesmo. Vamos imaginar que um desses Fischers aí decidam ter um auditório assim de umas 50 pessoas ou 100 pessoas. Pastor Andrade, como fazer para que esse auditório se sinta cuidado, para que as lições, os estudos bíblicos que eles estão recebendo toda noite, né? Como é que eles, como avaliar o aprendizado, por exemplo? Como fazer com que essa audiência que vai aparecer no auditório do Fischer, ela seja assim fidelizada, que haja fidelidade, né? Porque eu penso que um dos maiores desafios que a gente tem, que o Fischer também tem, é começar um trabalho e manter as pessoas de maneira assim contínua, né? Recebendo a orientação e o estudo bíblico para chegar no batismo. Porque se a gente começa o processo, né, de estudo bíblico, faz ali um encontro fantástico, mas na segunda noite a coisa cai, ou de repente começa um estudo bíblico, né? E nos próximos estudos a pessoa não quer mais participar. Pastor, na sua experiência, o que que você pode falar para a gente? E é claro, pastor, que tudo que você disser aí também vai cair na nossa avaliação, viu? E é valendo alguma coisa que cada campo vai proporcionar aí. Pastor Andrade, dê aí as suas orientações. Ok, pastor Johnny, obrigado aí pela aula fantástica que você acaba de nos trazer. Descompartilha aí a sua tela, que eu vou aqui colocar a minha apresentação. Mas, enquanto a gente faz isso, já percebemos que a visitação faz parte do plano de Deus, ou seja, o próprio Deus entrando em campo para visitar. Isso é fenomenal, é fantástico, né? Porque se ele mesmo fez isso, você imagina a gente, que oportunidade rara a gente tem de fazer a mesma coisa que Cristo fez por nós. Que maravilha. Eu quero compartilhar aqui a minha tela e aí a gente vai conversar aqui um pouquinho mais. Se você tiver alguma pergunta, aí você guarda aí para o final, e de repente a gente pode responder. Se a gente não conseguir, né, pastor Johnny? A gente pede ajuda aí para o nosso chefe, pastor João, que tem toda a experiência para responder tudo que você quiser perguntar. Então, a gente está bem coberto hoje, né, pastor Johnny? Então, Com certeza, pastor. Já percebemos que a visitação faz parte do plano de Deus. Então, não há dúvida, quando você entrar em campo para visitar, você tem plena certeza que está fazendo aquilo que Cristo fez e que faz parte do plano original de Deus para salvar as pessoas. Agora, entrando mais na parte prática, quais são as visitas que nós podemos fazer? Podemos fazer uma visita virtual. Há algum tempo atrás, a gente nem pensava que essa possibilidade poderia ser uma ferramenta para alcançar pessoas para Cristo. Hoje é uma realidade. Hoje a gente pode visitar tanto presencialmente quanto virtualmente, né? Em uma chamada de vídeo. Aí você vê o garotão aí sentado no sofá de casa
mas ele está visitando, né? Está conversando com alguém lá do outro lado do bairro e trazendo ali uma visita calorosa mesmo à distância. Você pode também visitar através do WhatsApp, por que não uma chamada, seja uma chamada direta ou seja uma chamada também de vídeo, você pode visitar a pessoa dessa forma. E você também pode visitar a pessoa de forma presencial. Dentre todos os modelos, claro que o melhor é o presencial. Se você conseguir visitar a pessoa presencialmente, fazendo parte de uma dupla missionária, claro que aí está a parte ideal. Esse é o plano de Deus. A gente percebe que no plano da visitação, como o pastor Dione nos trouxe, o próprio Deus se empenhou em visitar, os anjos visitaram e os discípulos também visitaram. Então, a visita presencial faz toda a diferença. Se você puder, essa é a metodologia mais adequada para a visitação. Agora, quais são os passos para uma visitação eficaz? Eu vou visitar, mas eu quero que a minha visita tenha êxito. Não vou visitar apenas para cumprir um requisito, mas eu vou visitar e quero que tenha frutos da minha visitação. Quais são os passos? É isso que nós vamos trabalhar daqui em diante. Então, veja, o primeiro passo para organizar o seu programa de visitação é obter os nomes e endereços ou contatos das pessoas a serem visitadas. Então, é isso aqui que você precisa de cara. Você precisa saber quem que você vai visitar. Você precisa de nomes, você precisa de dados para que isso possa acontecer. Agora, onde conseguir os nomes para a visitação? Você tem ali os interessados da própria igreja, que são diversos, né? Ali você tem os interessados, por exemplo, das classes bíblicas da igreja, você tem no cartão de presença do evangelismo, se for um evangelismo digital, a frequência ali no evangelismo digital também é uma fonte de pessoas para a visitação, contatos de feiras de saúde, por exemplo, você pode utilizar, estudantes da Bíblia da Novo Tempo, como nós já tivemos a aula, né, pastor João? Então, agora já podemos visitar os interessados também da Novo Tempo. E você pode também utilizar ali os interessados da Escola Sabatina, você pode visitar os interessados ali que passam na recepção da igreja, naquele livrinho ali que tem o nome dos interessados da igreja, você pode utilizar todas essas fontes que acabei de falar como fontes para você visitar as pessoas. Agora, você precisa organizar, certo? Se você tiver todos esses nomes, mas você não tiver uma organização, primeiro que você não vai conseguir visitar, você vai ter grandes dificuldades para visitar. Você precisa organizar. Grave bem isso na sua mente, no seu coração, porque no evangelismo, seja digital ou presencial, a organização faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, você precisa organizar o tempo da sua visitação. Vou dar um exemplo. Você tem hoje 10 pessoas a serem visitadas. Então, você tem ali uma quantidade de horas e de minutos que você precisa dispensar para visitar essas pessoas. Porém, se o seu número eleva, você vai precisar de mais tempo. Se diminui, menos tempo. Então, você precisa conhecer bem o público que você vai visitar e organizar de acordo com o tempo que você vai ter disponível em sua agenda. Então, qual é a forma melhor de organizar a agenda da visitação? Você vai organizar por bairro, por rua e por número. Aí talvez você possa estar se perguntando o que isso me ajuda para que eu possa visitar. Eu vou dar um exemplo aqui, começando por bairro. Você tem interessados que estão frequentando a sua campanha, o seu evangelismo, em diversos bairros, por exemplo. Você tem 5 bairros diferentes ou 2 bairros diferentes. Eu vou visitar, por exemplo, o bairro do Alto de São Miguel e o Alto da Boa Vista, só que os dois estão em locais bastante diferentes, né? Em pontas ali da cidade. Ou da minha localidade onde eu moro, não estão no centro. Como que eu faço para visitar? Primeiro, eu visito as pessoas de um bairro e depois eu visito do outro. Eu não posso misturar, porque senão eu vou perder tempo, e eu não posso perder tempo da visitação, senão não se torna eficaz. Eu vou separar, então, por rua. Na Rua Itamaraty, vou dar um exemplo aqui da rua que eu moro, na Rua Itamaraty,
eu tenho 10 pessoas para visitar. Então, eu vou visitar a Rua Itamaraty, depois eu passo para Renato Gonçalves, que está bem coladinho ali nela, depois eu passo para outra rua, que é logo em seguida. Então, eu vou organizando agora a visitação por rua, para que a minha visitação atinja o objetivo. E eu vou organizar também por número, porque eu já vi muitas pessoas visitando, acompanhando algumas delas, e você percebe que ela está visitando o número 185 e depois ela volta para o número 1. Não, a minha visita, ela vai por ordem crescente ou decrescente do número da casa. Então, eu pego do 1, eu vou para o 10, eu vou para o 15, e assim sucessivamente. Eu não posso misturar os números, senão eu estou numa ponta da rua, depois eu vou ter que voltar para fazer o mesmo território que eu já passei, porque eu não organizei. Então, resumindo, organize por bairro, por rua e por número. E também você precisa ter uma agenda de visitação. Por exemplo, para eu visitar, eu preciso saber, a pessoa está em casa em que horário? Ela está em casa pela manhã, ela está em casa pela tarde, ou ela está em casa à noite? Talvez à noite você tenha dificuldade para visitar e talvez você precise de alguém, de um adulto para visitar com você. Agora, eu preciso saber em que horário essas pessoas estarão em casa para que eu possa organizar a minha agenda de visitação. E eu vou dar um exemplo. Na segunda pela manhã, eu tenho 10 pessoas que estão ali na minha campanha que estão em casa. Na tarde, eu tenho 3 só. E à noite, só tenho 2 que estarão em casa. As demais eu consigo encontrar no período da manhã. Então, eu vou organizar a minha agenda de acordo com o dia que a pessoa pode receber a minha visita, o horário e o turno, se for necessário. E, se for possível também, você pode agendar a visita com a pessoa. Você já conhece ali qual é o horário que ela está em casa, então isso facilita bastante a visitação. Agora, nós já coletamos os dados, já organizamos a visitação por bairro, por rua, por turno, então agora chegou o horário da visita, da primeira visita, que é a visita de aproximação. O objetivo da visita de aproximação é familiarizar-se com o interessado e demonstrar um espírito amável numa atmosfera descontraída. Eu, de propósito, coloquei aqui essa moça aí que você está vendo na tela, essa jovem que aí está, sorridente. Por quê? Eu digo que eu coloquei de propósito, porque nada resiste a um bom sorriso. Se você quiser que a sua visita seja uma visita eficaz, a simpatia é algo tremendaço. Se você for bem simpático com as pessoas, certamente você vai ganhar o coração dela. Então, é o momento de se aproximar da pessoa, tá? E nessa visita de aproximação, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu posso dizer? O que é que eu não devo dizer? A primeira visita destina-se a quebrar o gelo. Fique em poucos minutos e então diga que precisa ir. Tem gente que, quando vai visitar, demora 10, 20, 30, 40 minutos e não sai ali da casa da pessoa. Isso começa a criar um certo incômodo. Então, a primeira visita é a visita do quebra-gelo e o objetivo é ganhar o coração da pessoa. Esse é o objetivo, é ganhar a simpatia dela, é conectar coração a coração. Ou seja, é você sair dali com a pessoa dizendo assim, poxa, gostei tanto daquele menino, daquela menina, gostaria tanto que viesse em minha casa outra vez. Que pessoa simpática, que pessoa tremenda que eu recebi na minha casa hoje. Então, se isso acontecer, você já alcançou o êxito da primeira visita. Andrade, Agora, pois não, pastor Johnny? quer dizer que a gente não pode queimar a panela, não, pastor? Se queimar a panela, você não visita mais, mas nunca você visita. A pessoa não vai querer receber você outra vez. Obrigado, pastor Johnny. Então, a primeira visita, ela destina-se a quebrar o gelo, né? Fica ali em poucos minutos, em seguida você vai. Agora, você já sabe onde a pessoa mora, conhece seu nome, já se demonstrou amigável, não se pressionou ou não a pressionou em nada. Isso criará uma impressão favorável e pavimentará o caminho para a próxima visitação. Então, agora você já ganhou o coração. Ela já vai estar esperando você para a próxima. Ela certamente vai perguntar para você, quando é que você vai voltar aqui outra vez? Então, você já ganhou o coração.
você agora, na segunda visita, já é uma visita diferente. O objetivo da segunda visita de aproximação é descobrir o grau de interesse da pessoa. Agora você tenta entrar no lar. Faça algumas perguntas que calculem o grau de interesse. O segredo da visitação efetiva está na arte de fazer perguntas discretas e casualmente. Se você aprender a fazer boas perguntas na visitação, você vai criar um elo muito forte com a pessoa que você está visitando e você vai ganhar o coração dela. Então, como fazer perguntas? O que é que eu tenho que perguntar para a pessoa? Vamos avançar aqui um pouco mais. Por exemplo, você sempre tem que evitar perguntas que dê a resposta negativa ou perguntas fechadas. Você pode perguntar para ela: você gostou da lição de ontem? E você vai esperar que ela responda. Se ela quiser demorar-se um pouco mais na resposta, você não vai criar nenhuma objeção para isso, deixe que ela fale, porque esse é o momento dela. Você pode perguntar: você tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida do que nós conversamos ontem, no tema de ontem à noite? Geralmente aqui é o lugar onde as pessoas têm dúvida, porque você vai estar estudando a Bíblia com ela, então é natural que ela tenha dúvida. E aqui você vai parar para tirar as dúvidas dela. Agora, abro aqui um parêntese, não entre aqui em assuntos fora daquele que você está trabalhando. Por exemplo, você acabou de fazer a lição ali sobre o sábado. E ela então vai perguntar para você: e o dízimo, como é que é mesmo na igreja adventista? Não, lembre-se que você está trabalhando o assunto do sábado, com toda a cortesia, com toda a educação. Você vai agradecer a ela pela pergunta, vai dizer: obrigado, Joana, pela pergunta, o Flávio, ou Catarina, obrigado pela pergunta, mas temos um tema especial dedicado a este assunto e nós vamos trabalhar em outra ocasião. Fique tranquila que a gente vai responder esse tema para você. Outra pergunta que você pode fazer: que parte você mais gostou? Quando você faz essa pergunta, naturalmente ela vai abrir o coração para você e você vai entender que parte da mensagem bíblica mais está tocando o seu coração e a sua alma. É o momento de você, mais uma vez, deixar que ela fale, porque quando ela fala, ela demonstra interesse e você sabe exatamente qual o grau de interesse que ela está tendo na sua programação. E você se despede dizendo: te espero no programa, ou seja, logo mais à noite. Lembre que nós temos um encontro, seja virtual ou presencial. O nosso encontro será às 19h30 e o encontro de hoje é um encontro muito melhor do que o encontro de ontem. Então, nessa parte aqui, você coloca o encontro seguinte sempre como o melhor que vai acontecer. O de hoje é top de linha, é o top das galáxias, é o melhor que você já viu, é top dos top, então não perca hoje. Então você se despede, deixando a mente dela fixada no programa seguinte, que é o programa da noite. Então, eu finalizo aqui a minha agenda. Se de repente alguém tiver alguma pergunta, tiver algum comentário a fazer adicional, fique à vontade para que possa, então, fazer. Obrigado, pastor Johnny, professora Marcilei, pastor João, pastor Eliezer Júnior, nosso presidente, e a todos e a todas que estão aqui nessa sala virtual conosco. Muito bom. Já tem mãos levantadas aqui. A Alessandra Nunes, da ABN. Alessandra, pode fazer a pergunta. Daqui a pouco eu tenho uma pergunta também para fazer. Então, pode fazer a pergunta. Aí você pode abrir o áudio e fazer. Na questão de visitação, se for uma pessoa que a gente já conhece, que tem mais intimidade, ajuda nessa aproximação para pegar o evangelho? Bem, você quer saber se, quando você conhece alguém, se isso contribui para pregar o evangelho. Foi isso mesmo? Se essa aproximação... Perfeito. É claro que, quando a gente conhece a pessoa, ela também tem a facilidade de, muitas vezes, assim, dá um não para a gente, né? Nem sempre evangelizar os amigos é fácil, nem sempre. Mas é claro que o fator relacionamento já tira algumas barreiras. Por exemplo, você não tem, assim, muito que ficar, né, enrolando, não, porque a pessoa já lhe conhece, já sabe quem você é, e isso, sim, contribui. Eu, por exemplo, eu tocava em bandas
e eu tive a oportunidade de batizar alguns dos amigos que também tocavam, né? Mas não foi fácil. Não foi fácil porque eles já me conheciam, né? Porém, o fator relacionamento é muito forte. E parabéns aí, Alessandra, pela tua pergunta. Então, comece aí pelos seus amigos. Amigos levam amigos para Jesus. Pastor Johnny, Pastor eu faria Johnny. apenas... Pastor Pastor João, João, pode prosseguir. eu faria apenas um complemento nesse sentido, dizendo o seguinte: mesmo que você evangelize amigos, é interessante que você fique dentro do tema que você está trabalhando, porque às vezes acontece das pessoas na visita fazerem tanta amizade que o excesso de amizade termina atrapalhando aquilo que você está trabalhando. Ou seja, se o propósito daquela visita é o estudo bíblico que você está desenvolvendo ou o tema da noite, você deve, naquela ocasião, fixar apenas no tema que está sendo discutido e não abrir espaços para outras coisas, porque termina atrapalhando. Por exemplo, pastor Andrade, começa a visita falando de Cristo e termina falando de política. Por exemplo, começa a visita falando de Cristo e termina falando sobre, sei lá, novela, filme. Aí perde-se, né? Esse momento que é precioso. Pastor João, jogue duro, pastor. Sim, pastor. Veja, querido Fischer, que bom que você está aí perguntando, e isso mostra o interesse. Vejam só, a visita é para abrir caminho com a maior proximidade, para que você tenha condição de acessar o coração do seu aluno. Entendam que, quando a pessoa abre a porta da casa, ele pode também estar abrindo a porta do coração. Por isso que a visita é importante. O grau de proximidade, de conexão com a pessoa, facilita muito. Agora, lembre-se que você está ali não só para fortalecer a amizade. O seu contato é intencional. Se ele já abriu a porta, se você pode saltar etapas pela sua conexão com ele, é positivo, mas não fique só no superficial. A sua visita é intencional, é para preparar o coração dele para se entregar a Jesus. Pastor João, eu queria que um Fisch me respondesse agora, aqui, ao vivaço aí. Imagine aí, numa visita a gente tem lares simples. E pode a gente fazer uma visita também em lares assim mais luxuosos, né? O que é que um Fisch poderia fazer para poder chegar de repente? Vamos imaginar que ele chega num ambiente simples e tem uma situação de uma cadeira com um probleminha, um sofá meio furado e tal. E olha, eu entendo, pastor, que quem recebe a visita tem que ficar confortável. Como, pois, poderia alguém ficar confortável numa visita quando alguém é abordado pela primeira vez? Então, imagine aí, Ficha, que você chega numa residência, vamos mudar do sofá para a TV, e ali você quer fazer uma visita, está passando o programa da tia Cecel, aquele barulho, a TV ligada, e você quer falar e tal. O que fazer? Pastor João, será que tem algum Ficha que gostaria de deixar para a gente uma ideia do que ele faria? Se não tiver, o pastor João responde. Eu sei que tem, sim. Tem o 1.1 e 2.0. Vamos passar vergonha na gente, não, hein? Pode responder. Manda desligar a TV, você mesmo desliga. O que é que você faz? Porque você está na casa da pessoa. Como é que você vai dar uma ordem para a pessoa? Quando está na casa da pessoa, eu acho que você pede com educação. Tipo assim, poderia baixar um pouquinho, só um pouquinho que está atrapalhando? Alguma coisa assim, de forma sutil, de forma leve, para não deixar a pessoa constrangida. Olha. Essa acertou em cheio, né, pastor John? Oi? Essa acertou em cheio, né? Cheio. Parabéns. Pode falar, Caio. Caio ia falar. Eu sei uma resposta. Diga aí. Eu acho. Deixa ele falar. Calma aí. Caio primeiro, depois Aleph. Eu acho que é muito difícil encontrar pessoas assim. Pelo menos onde eu moro, logo quando eu chego, as pessoas mais humildes é as que abaixam a televisão mais rápido. Ou reclamam os filhos que estão assistindo ali. E etc. Aleph, parabéns, viu, Caio? Aleph ia falar alguma coisa aí? Eu penso que eu poderia pensar, olha, aquele programa pode ser importante para a pessoa. Eu poderia perguntar para ela, você quer que eu venha aqui um pouquinho mais tarde? Seria disponível vir um pouquinho mais tarde? E aí a gente conversa melhor. Aí a pessoa vai falar o horário que termina o programa dela, aí eu vou pensar, olha, para não te interromper, porque nossa conversa vai ser muito importante, eu gostaria de conversar com você assim que acabasse. A gente pode conversar?
Daqui a pouco eu volto aqui. Olha aí, pastor João, quantas respostas assim ao ponto, sabe? A turma A Alessandra tá quer falar também, pastor. A Alessandra É? está aí com a resposta na ponta da língua. Alessandra, pastor João disse que você quer falar, então, se não falar, vai pagar sair para todo mundo do campo. Viu? Abre o áudio, por gentileza. O que o Caio falou mesmo, a maioria das pessoas, quando recebem visita, ela vai lá e desliga a televisão ou abaixa um pouco o volume para receber a visita bem. Era só isso. Pastor, será que tem mais gente com dúvida aí sobre o que a gente falou? Eu acho De que é repente- bom abrir o espaço para perguntas, pastor. Isso mesmo. A próxima pergunta é para o pastor João. Quem vai fazer a pergunta aí? Pode caprichar, porque ele está aqui. Pastor? Eu. Ah, deixa ele falar. Não, pode Caio, começar. Pode falar, Caio. Então lá vai. Pastor, qual a melhor oportunidade, assim? Porque, assim, existe um momento bom, um momento médio, um momento mais ruim. Mas qual é a melhor oportunidade para fazer uma visita à pessoa? É antes do programa, durante o programa ou depois que termina o programa? Essa é uma pergunta fantástica, Caio. O pessoal aqui está fazendo pergunta de alto nível, hein? Essa aí vale 1 milhão. Pergunta de Vale 1 1 milhão. milhão. Manda colher na horta lá, um milho grande e entregar para ele. Pastor João, pastor Dione, pastor Andrade, que aula fantástica, o pessoal está participando e as perguntas são muito precisas. Deus seja louvado. Parabéns, meninos. Continue aí. Joguem duro. Caio, o melhor horário para fazer visita não depende da gente, depende da pessoa que vai ser visitada. Porque para a gente pode ter um horário confortável, que é pela manhã, pela tarde, pela noite. Só que lembrem-se, quando nós nos dispusemos a pregar o evangelho, nós nos adequamos ao perfil das pessoas. Por isso, o melhor horário para ela talvez vai ser à noite, talvez vai ser pela manhã ou pela tarde. Por isso que é bom, como o pastor Andrade frisou aqui, entrar em contato e perguntar que horas para você é mais conveniente. Porque nós nos adequamos à agenda dela. A pergunta sua é importante porque, às vezes, nós queremos que a pessoa se adeque à nossa. Mas lembrando que o pescador ele vai atrás do peixe aonde ele está, na hora que ele está. Você pode ir de manhã e, se o peixe não tiver, você vai lá, anda de barco, joga a rede e não consegue pescar nada. Por isso tem gente que pesca bem cedinho, que pesca de tarde, que pesca de noite, que pesca na madrugada. E Fischer pesca na hora que for conveniente. Por isso é bom, Caio, perguntar para a pessoa qual o melhor horário. E você faz a sua agenda e vai atendê-la de acordo com a disponibilidade dela. Pastor João, só complementando, amigo, um detalhe importante também é que a visitação, se é antes ou depois do programa, tem visita que você precisa fazer antes, que é preparando o seu campo para o programa. E depois que começa, diariamente a gente precisa tirar tempo para visitar as pessoas. O que vai ganhar o coração da pessoa não é tanto a pregação que vai acontecer no seu ponto de evangelismo, seja digital ou presencial, mas o que vai ganhar mesmo a pessoa é a visitação. Então, todo dia precisa ter visitação, porque isso cria vínculos fortes, né? Parabéns. Vamos aqui, Cássio, Felipe, Tem a Cássio e também tinha a Evelyn antes. Não sei se ela desistiu da pergunta. Então, pronto. Evelyn, valendo aí 1 milhão. Pergunta de 1 milhão. Para o pastor Andrade dessa vez. Tá, é porque, assim, meus pais já estão dando estudo bíblico para... Estão querendo dar estudo bíblico para outra pessoa. Só que, para mim, eu sinto muita vergonha de falar com pessoa, tipo, um adulto que é uns 10 anos mais velho que eu. E a linguagem é totalmente diferente do que eu falar com um adolescente que eu conheci, ou até uma criança, porque criança também leva estudo bíblico.
Só que a linguagem é bem diferente. Eu queria saber como chegar mais, tipo, se tem que levar um adulto com você para visitar essa pessoa que tem uma idade bem maior que a sua. Veja aí, pastor Andrade, como a nova geração pode alcançar outras gerações. Dá para Evelyn, alcançar adultos? Não dá? O que você acha, pastor? Evelyn, obrigado pela pergunta. Eu acho que uma pergunta muito assertiva. O propósito é que tenhamos as gerações integradas, ou seja, que a gente possa ter adultos e também jovens, adolescentes trabalhando juntos. É claro que você, no seu campo de atuação entre os adolescentes, vai ter uma linguagem muito mais apropriada. Isso é indubitável. Agora, se você tiver um adulto junto com você, isso vai lhe ajudar a quebrar as barreiras para trabalhar com adultos também. Então, eu creio que fazer uma dupla missionária nesse aspecto, acompanhar, de repente, seu pai ou a sua mãe, que está dando estudo bíblico para essa pessoa, seja algo muito interessante. Pastor Andrade, parabéns pela resposta. Vou complementar um detalhe aqui. A gente sabe que é o propósito de Deus que a gente visite as pessoas, mas nem sempre nós sabemos quem está do outro lado. A gente não conhece a índole das pessoas. E, é claro, elas precisam de Cristo. Mas, e aqui, pastor João, eu queria que o senhor comentasse também, em seguida, a gente dá oportunidade para Leison, Elais e Cássio, né? Como, pois, poderia um Fischer ser um visitador sem ter, assim, riscos de um assédio, riscos maiores para a sua integridade, né? Eu acho que as nossas líderes também poderiam colaborar com isso aí, porque, assim, nós queremos muito salvar as pessoas. Porém, existe uma integridade a ser cuidada e preservada para que você seja Fischer para sempre, né? Fischer para sempre. Pastor Andrade, só pastor Andrade e pastor Johnny, esse é um aspecto importante, lembrando que vocês são menores de idade. Por isso que é interessante que quando vocês forem fazer uma visita, que não vão sozinhos, é importante ir acompanhados, porque nós não sabemos o tipo de pessoa que nos aguarda, o interesse deles. Essa questão é sumamente importante. Inclusive, para adultos, nós aconselhamos que mulheres não visitem sozinhas, e que nem homens adultos visitem mulheres sozinhas, porque há muito risco. E no caso de vocês, ainda mais complexo. Por isso, sempre quando forem visitar, visitem com a sua dupla missionária, com um adulto. E se não der, levam uns 4 ou 5 Fischer para estar junto, porque aí fica mais fácil ainda. Quem ia falar, eu cortei, professora Lucineide, se eu não me engano? Eu ia cumprimentar a Evelyn e parabenizar pela pergunta. Foi muito importante, muito relevante. Eu já estava aqui ansiosa para tocar nesse assunto, e é muito legal que vocês sempre estejam em dupla, né? E a visitação com uma pessoa mais velha, com um adulto, também é muito importante. Você estar acompanhado quando for fazer visitação, principalmente as primeiras, que você ainda não conhece bem a pessoa, não conhece os horários, se ela vai estar só ou não, ou vai estar acompanhado, né? Então, você às vezes não tem ainda, né, intimidade para dizer assim, não, hoje eu não vou entrar porque a pessoa está só, ou para você não se sentir constrangido em algumas situações. E quando você está acompanhado, vai ajudar, né? Você vai estar com alguém ali ao seu lado que vai estar te orientando e te ajudando em alguma situação que lhe possa trazer algum risco. Muito bem. Professora e pastor João, já são 20 horas, mas aí, assim, nós temos aqui 3 mãos levantadas, e eu queria conceder ao pastor João e à professora Marcilei para moderar, né, continuar conduzindo esse momento, e no final aí a gente faz uma oração, e depois, mais tarde, vai o link aí para continuar o processo de avaliação. Senhora Marcilei, é com a senhora é chefe hoje aí. Só estamos aqui obedecendo. Ok. Primeiro, eu quero parabenizar, né, a aula, o conteúdo, os pastores, as respostas maravilhosas. E aí,
Quanto tempo, pastor, o senhor precisa para essas perguntas? Eu acho que a gente responde em 5 minutos. Por isso, a Laise e a Ana Laura e o Cássio falem as perguntas. Se nós não conseguirmos responder, nós podemos receber a pergunta escrita e depois responder. Mas eu acho que pode ser interessante para o grupo, que pode ser a dúvida de alguém mais. Então, em 5 minutinhos, Laise, Ana Laura, Cássio e Safira. Não temos mais tempo para perguntas. Podem fazer primeiro, Laise, desculpe. O que fazer quando a pessoa desanimar? Porque durante a programação a pessoa está muito animada, a gente visita, fala, leva a Deus, e ela está naquela alegria toda. Só que depois da programação, a pessoa começa a diminuir a influência, e por mais que a gente ore e peça a Deus orientação, ela não volta a ser como antes, e às vezes parece que ela está até ignorando um pouco mais a nossa visita. Ok, essa aí é para o pastor Johnny. A próxima é para o pastor Andrade. Pode fazer aí, Ana Laura. O áudio está aberto. Oi. Está fechado. Agora abriu. Quando eu faço aqui para aprender as coisas para dar o estudo bíblico, eu consigo decorar tudo, consigo aprender tudo, mas quando eu chego lá, o nervosismo vem, aí eu não consigo falar de jeito nenhum. O senhor poderia me dar dicas assim, para acabar com esse nervosismo no início do programa? Essa aí é para o pastor Andrade. Agora, Cássio, essa aí é para mim. Fala aí. Pastor, isso no Caleb aconteceu o seguinte. Uma mulher, ela tinha acabado de receber um estudo bíblico que eu estava dando, uma mulher e os filhos que eram do clube. Só que assim, o que foi que aconteceu? Veio um ancião da igreja, e todos os irmãos, veio meio que apelar demais, chegar assim, ou vai batizar, tal. Isso no primeiro estudo. O que é que você acha disso? Tá, já vou responder. E Safira, a professora Marcileia agora, pode fazer. Eu queria alguns temas para eu falar nos estudos. Nas visitas, ok? Pode começar, pastor Johnny. Vamos lá. Foi Laise que perguntou. De fato, pode ser que em algum momento a pessoa perca o interesse. E essa perda do interesse pode ser por uma proibição do padre, pela proibição do pastor, pela proibição de algum familiar, tá? Ou seja, ela não perdeu o interesse, mas tem situações que fazem com que ela deixe de receber você. Ou mesmo ela mesma não tem mais interesse no estudo. Nós não somos daqueles de desistir logo da primeira vez. Se você puder detectar se há algum problema fazendo com que ela não tenha mais o interesse de receber, de repente ela queira, sim, a palavra, mas algum motivo impede de que ela receba você no lar. Se você conseguir descobrir isso, a objeção será quebrada e você pode continuar o processo. Tá? Agora, se a pessoa não tem mesmo interesse, a sua obrigação não é forçar o indivíduo, tá? Ele é livre. Então, você foi até a casa, levou a palavra do Senhor. Se a pessoa não tem interesse, não é mais contigo, porque você não tem a força para a conversão. Tá? O que Deus está fazendo com a pessoa ali é dando a oportunidade dela escolhê-lo como salvador pessoal através de você. Se ela fecha a porta para você, se ela não quer receber você, a sua parte foi feita. E a decisão dela para com Deus também foi tomada. Ela está rejeitando de alguma forma a palavra do Senhor. Então, o fato de alguém lhe rejeitar não significa que você foi impotente, ela não teve a capacidade de lidar. Podem ser algumas das alternativas que eu falei, ou até mesmo a falta de interesse pelo conteúdo bíblico. Mas não perca a pessoa também. De repente, ela não quer o estudo bíblico, mas quer continuar amigo e tal. De repente, uma porta se abre mais à frente. Deus pode mudar muitas coisas. Obrigado, pastor Johnny. Pastor Andrade. Ana Laura, que pergunta importante, viu? Eu queria ter uma fórmula mágica agora para passar para você e dizer assim, faça isso e o nervosismo acaba.
mas não existe essa fórmula. O que acontece é normal no aprendizado você ficar nervosa quando você vai dar estudo bíblico, mas eu quero falar para você que quanto mais estudo bíblico e mais visita você fizer, isso vai diminuindo, até o momento que pode ser que não chegue a zerar. Até hoje, eu às vezes fico nervoso também para dar um estudo bíblico ou outro, é muito natural, mas vai diminuindo bastante e você vai tendo mais controle do conteúdo. A dica que eu dou é continue, 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 e você vai aperfeiçoar cada dia mais. Obrigado, pastor Andrade. E cadê o Caio? A pergunta é interessante. Às vezes as pessoas, no afã de querer levar a pessoa à decisão, forçam demais. É verdade que a Bíblia é clara em dizer que nós temos que forçar as pessoas a entrar, mas não pode fazer isso, nem na primeira, nem na última visita. Os seus apelos devem ser consistentes, o seu conteúdo deve ser relevante, e a maneira com que você aborda as pessoas faz a diferença. E veja só, por isso que você vai ver depois, em uma das aulas sobre apelo, os apelos são sempre progressivos. Você começa com um apelo para conhecer mais a Bíblia, depois um apelo para estudar a Bíblia, um apelo para orar, e a cada dia um apelo diferente. E a pessoa se acostuma a responder de maneira afirmativa aos seus apelos. Se você deixar para fazer isso por último, ela vai se sentir forçada e constrangida. Por isso, os apelos devem começar já no início, apelos mais simples, para que no final a pessoa não se sinta forçada e nem você se sinta mal para apelar à pessoa. Por isso, essa coisa de forçar, de pegar pelo braço, de jogar na água à força, não funciona com a gente. A decisão é muito pessoal. Você deve dirigir a pessoa a que tome a decisão certa. E antes que a professora Marcilei responda a última pergunta, vocês não sabem da alegria, porque pergunta rolando, mão levantando, e o número se mantém o mesmo. São 102 aqui. A gente está feliz demais com a empolgação e com o interesse de vocês. Fantástico, fantástico. E as perguntas muito boas, né, pastor João? Perguntas muito inteligentes, que leva maravilhosa essa de ficha que nós temos. Bom, a pergunta da Safira foi sobre temas que ela pode estar levando para a visita. Eu não sei se é o assunto ou se é o tema, porque geralmente nós vamos fazer uma visita ou com um estudo bíblico ou alguém que já está fazendo estudo bíblico no programa, né? E a gente vai fazer uma visita de reforço. Né? Tem essas duas vertentes da pergunta. Safira, você pode me explicar? O que você quer saber é o que você pode conversar durante a visita ou temas bíblicos? Qual a tua dúvida, Safira? Temas bíblicos. Temas bíblicos, ok. A melhor dica, aqui nós estamos com os especialistas, mas para mim em particular, a melhor dica é seguir uma sequência de um estudo temático, de um estudo bíblico, que ali você vai seguindo aquela sequência e você vai, cada vez que você for à visita, você vai já preparada com o estudo bíblico. Talvez você até já tenha estudado ele antes, sozinha mesmo, para você, quando estiver lá na visita, estar com tudo alinhado. Então, a dica é você ter um bloco de estudo temático, né? Para cada visita você ir lá, você estudar um tema. Não sei se respondi certo, pastor João, mas o senhor que é especialista, complementa aí. Está certíssimo, porque, veja, já deve levar o assunto de maneira progressiva. Leva assuntos mais simples e vai aumentando pouco a pouco. Talvez a dúvida é sobre o santuário. Você já fica preocupado? Não, comece aqui com Bíblia, com Jesus, com temas de família, e vai crescendo, porque um dia, talvez na 15ª lição, na 18ª lição, você vai chegar no santuário. E se for para começar uma conversa, comece com temas afins. Se a pessoa gosta de futebol, começa falando do time dela, mas seu time é ruim, hein? Esse Flamengo seu é perna de pau. Mas começa a conversar, comece a conversar sobre temas triviais. Se gosta de pintar, fala sobre pintura. Se gosta de cavalo, sobre cavalo. Ô, Arthur, e Flamengo não.
mas comece para ter essa ligação. Vejam, a aula está maravilhosa, os temas estão muito interessantes, mas já passamos do tempo. Professora Marcilei, agora é com a senhora. Gente, hoje foi muito, muito bom. Eu espero que todas as aulas sejam assim, vocês participando. Vocês não imaginam como isso é maravilhoso para nós que estamos liderando e principalmente para os professores, para os pastores que estão trazendo aqui esse conteúdo. Pastores, vocês foram maravilhosos, os meninos mais ainda. Que o Espírito Santo continue conduzindo cada noite, cada um dos encontros que vamos ter aqui e que essas aulas fiquem gravadas no coração de vocês, porque elas serão muito úteis neste processo aí do Projeto Fischer. E aí, agora, oração final. Temos 3 pastores aqui. Tem o pastor Eliezer ainda aqui com a gente também. Eu vou convidar o pastor Eliezer, ele fez a oração inicial, e aí fazer a oração final. Pastor João, faça a oração final, pastor João. Ok, vamos orar então. Nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua bênção, pela Tua misericórdia, por chamar a nós para servir em Tua causa. Pedimos o perdão pelos nossos pecados, mas também o Teu poder para cumprir fielmente o ministério que foi colocado em nossas mãos. Abençoe cada Fischer, abençoe cada líder, cada pastor, que nós possamos realmente estar unidos com um só propósito, pescar homens para o reino dos céus. Toma a nossa vida, guarda-nos, abençoa-nos, conduza-nos e usa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém.